Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do iTorax. Eu, mais uma vez, estou aqui na companhia do meu amigo Pedro Springer e Dr. Diego Glauber Mendes. E traremos hoje vários convidados especiais. Hoje é um dia muito especial para a gente, porque é o dia que a gente celebra o dia do pneumologista. E para homenagear esses profissionais incríveis, nós trouxemos aqui dois especialistas que são referência no nosso estado, nessa especialidade, para compartilhar com a gente as suas vivências, os desafios e as perspectivas na pneumologia. Pois eu vou começar falando aqui com o Dr. Alcimar Nunes Pinheiro. Seja muito bem-vindo, professor Alcimar, que é um grande querido na pneumologia, que tem o título de Lorde da Pneumologia no estado do Maranhão, uma pessoa muito querida, que formou muitas e muitas pessoas aqui no nosso estado, e não poderia ser diferente para estar nos prestigiando desse evento tão especial aqui do iTorax. Então, doutor Alcimar, fale aqui um pouquinho para a gente, quem é o doutor Alcimar Nunes Pinheiro? Olá, saudações a todos, muito obrigado aos doutores Pedro, João e o Diego. E é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, compartilhando da amizade, compartilhando conhecimentos, aprendendo conhecimentos. E, bom, eu me chamo Alcimar Nunes Pinheiro, sou médico formado na Universidade Federal do Maranhão, com residência médica em clínica médica no estado do Rio de Janeiro. E, em seguida, meu doutoramento foi em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, e, nesse intervalo, ingressei na Universidade Federal do Maranhão como professor de pneumologia, de onde fiquei até 1 ano e meio, mais ou menos, quando me aposentei. Mas eu costumo dizer assim, eu continuo na TIA, mas agora na minha velocidade. Não é mais na velocidade que a sociedade colocou, exatamente. Então é um prazer enorme estar com vocês e muito obrigado pela acolhida. Então, assim, é um currículo invejável, né? Currículo invejável. E aí, assim, nós temos hoje vários profissionais jovens, médicos, né, que estão se formando. Inclusive, a gente vai ter também alunos seus assistindo aqui o podcast, alguns querendo fazer pneumologia, né? E aí eu queria saber do senhor que conselhos o senhor daria para esses profissionais que estão se formando e que querem ingressar na pneumologia. A pneumologia, algum tempo atrás, quase chegava a sobrar vagas de pneumologia no país, porque é uma especialidade que até um tempo atrás ela era não tanto procurada se a gente comparar com outras especialidades. Costuma-se dizer que a pneumologia tem pouco atrativo, porque hoje na medicina moderna, medicina 4.0, a gente vê que tem muito recurso em termos de diagnósticos, de exames, procedimentos. E ao longo do tempo, na história da pneumologia mais recente, nós, pneumologistas, a gente foi perdendo alguns exames que a gente fazia, que os pneumologistas faziam. Fomos perdendo para outras especialidades e aí ficamos, como eu costumo dizer, ficamos só com o estetoscópio. E isso tirou o atrativo da pneumologia. Então, assim, esses exames que eu não digo que nos tiraram, que nós perdemos, eles precisam ser resgatados. E, felizmente, na atualidade, os programas de residência estão começando a ficar preocupados com isso, e estão, ao longo do treinamento, na medida do possível, resgatando esses procedimentos. Porque, na verdade, hoje, a gente conta nos dedos quais as especialidades que não têm procedimentos armados, fazendo parte da tecnologia da saúde do que é atual. Então, por exemplo, a gente precisa resgatar a espirometria, já resgatamos,
A broncoscopia também, um tempo atrás não era a época de vocês, mas existia a figura do endoscopista. Ele fazia via digestiva e fazia via aérea. Ainda tem alguns lugares que fazem isso. Não é? Entendeu? Então, quer dizer, nós precisamos resgatar isso para nós. Sono, nós precisamos resgatar o sono. Tem outros colegas fazendo sono, mas a gente precisa reivindicar isso para nós. Laringoscopia, um exame que a gente passa para outras especialidades. Nada contra, não é nenhuma crítica, é só uma questão de trazer para a especialidade, trazer de volta e tornar assim de uma forma mais atrativa. Então, ultrassom, né, hoje derrame pleural, já se faz ultrassom ali na beira-leito, o próprio médico pode fazer. Algumas escolas já preconizam, já dão treinamentos para o pneumologista para fazer até o cateterismo, porque a gente mexe com pressão arterial pulmonar e o cateterismo, o Doppler, são exames que fazem parte da investigação. E isso não somos nós quem fazemos. Por que não fazemos? Né? Por que não fazer? Então, já tem escolas que já preconizam isso. O pneumologista faz, como eu digo, ele faz o eco do lado direito do coração, que é o que importa para a gente nesse sentido. Então, como conselho para quem está ingressando, para quem está pretendendo fazer a especialidade, ela é uma especialidade eminentemente clínica, e a beleza da especialidade está nesse aspecto clínico, né? Eu diria assim, que como conselho, que quem abraçar a especialidade nos diversos cursos de aperfeiçoamento, que tente buscar treinamento nesses exames que a gente comentou ainda há pouco, para tornar a especialidade, igualmente como outras, mais atrativa. E a gente costuma falar assim, nós temos residência lá no Hospital Presidente Dutra, né, como o senhor sabe, já foi professor por muito tempo lá, e a gente costuma sempre falar para os nossos residentes, inclusive durante a residência eles têm uma oportunidade de fazer um treinamento fora, né, incluído na residência, então eles devem realmente buscar preencher as lacunas que o serviço tem em outros lugares, porque todo serviço vai ter lacunas, todo serviço tem a parte mais forte e a parte mais fraca, né? Então, realmente é importantíssimo que preencha essas lacunas para que a gente consiga ocupar todo o espaço, fazer todos os procedimentos que a gente precisa, né? Perfeito. Só complementando aqui, de fato, a especialidade, por muito tempo, como o senhor bem falou, ela foi pouco procurada, né? Mas a gente já percebeu uma mudança na percepção, não só da categoria médica, como da própria sociedade, da importância do pneumologista no pós-pandemia. É verdade. Né? Então, a pandemia ela deu uma outra visibilidade para a especialidade, né? E assim, nos últimos 20 anos, muitas coisas mudaram. Daqui a pouco o senhor vai ter a oportunidade de comentar isso para a gente, porque eu consigo falar de 20 anos para cá, mas eu tenho uma trajetória muito maior aí para nos contar a posteriori. E lembrando que hoje nós temos uma diversidade de cenários que nós podemos atuar. O senhor bem lembrou do sono, o senhor bem lembrou da endoscopia respiratória, tem também a parte de medicina intensiva, que é uma área de atuação do pneumologista. A parte de medicina ocupacional também é uma coisa que pode ser uma área de atuação do pneumologista, né? Tem a parte da pneumologia infecciosa, trabalhar com doenças infecciosas, tuberculose, né? micobacteriose, fungos, né? Tem várias outras possibilidades. Então, hoje, a pneumologia, ela consegue ter uma versatilidade e uma possibilidade muito grande, né, de campo. Sim. Então, é bem interessante a gente poder acompanhar isso, essa trajetória aí da pneumologia, principalmente nos últimos 20, 30 anos. Se a gente pensar aí também que isso tem uma carreira de muita experiência, né, e uma coisa que a gente queria saber é quais foram, assim, os grandes desafios que o senhor enfrentou, né, dentro da pneumologia, o que o senhor acha que hoje são desafios, né, para os nossos pneumologistas, que a gente pode dar aí para eles alguma dica para tentar ter uma melhor condução desses casos do dia a dia? Bom, a vida é feita de desafios, né? No dia que não se tiver desafios, eu acho que não é legal viver.
Mas, assim, tem sim, principalmente na nossa região, uma região carente, a gente tem alguns desafios que eu vejo. Primeiro, um desafio que eu sempre coloco, e ainda hoje pela manhã eu estava fazendo uma conferência de encerramento num curso de medicina da cidade, e aí eu coloquei isso. Nós precisamos reivindicar mais acentuadamente o estabelecimento de espirometria no serviço público. Porque se a gente for. Existem vários ambulatórios de pneumologia na cidade, estou falando públicos, e eles não têm espirometria, que é uma coisa básica para fazer uma pneumologia de razoável para decente. Então, esse é um desafio. O outro desafio é aperfeiçoar ou estimular os colegas residentes, né, que já estão no caminho, no meio do caminho, pelo menos, a questão da endoscopia brônquica. Porque a gente precisa, se a gente for comparar, não precisa sair nem do Nordeste, se a gente for comparar alguns outros estados, algumas outras cidades do Nordeste, a gente vê que eles, em termos de broncoscopia, eles estão um pouco na frente da gente. Então a gente precisa estimular isso, né? Isso é um outro desafio. A gente costuma dizer o seguinte, que no serviço público, eu sempre enfatizo isso, a gente não tem as coisas, é porque às vezes a gente não pede, a gente profissional. O gestor, ele não sabe o que a gente quer, e se a gente não disser, ele não vai tomar decisão. Então, como desafios, buscar implementar a espirometria, implementar em mais locais, em mais lugares de saúde a broncoscopia, não é? Então, eu acho que esses são dois grandes desafios. E um outro desafio, aí eu extrapolo isso da pneumologia para outras especialidades, mas como uma responsabilidade nossa, da pneumologia. Eu acho que nós deveríamos divulgar um pouquinho mais conhecimentos de gasometria arterial, porque na emergência, na UTI, em todos os procedimentos praticamente que a gente faz, em todos os setores de atendimento de área respiratória, a gasometria é importante. E a gente não tem, digamos assim, na formação a gente precisa estabelecer isso de uma forma mais concreta. Né? Quando eu estava no curso da universidade, eu coloquei a disciplina de gasometria arterial e estava funcionando, eu acho que continua funcionando muito legal. Mas é uma coisa que a gente precisa divulgar um pouquinho mais isso, e essa responsabilidade é nossa, pneumologista. Acho que ele se impõe um pouco também, né, nessa coisa de divulgação, a própria especialidade, né, a gente participa menos, né, na divulgação, as pessoas não conhecem muito da nossa atuação até. Pode né, o Pedro está falando de desafio, né, e eu estava escutando o senhor falar, e aí veio na minha mente os desafios que um dia fizeram a gente construir o Instituto do Tórax, né? Sim. Então, a gente estava num cenário meio desafiador, início de pandemia, e a gente tinha algumas dores que Pedro falou do dia a dia. Nossas principais dores do dia a dia era a questão da dificuldade de a gente poder resolver a vida dos nossos pacientes que demandavam por situações mais complexas. Sim. Então, a gente acabou se unindo, eu, Pedro, Diego, e hoje nós temos uma estrutura que nos permite, independente de estarmos falando do público ou de falar do privado, nós temos uma estrutura de uma parceria que funciona no sentido de a gente conseguir organizar discussões multidisciplinares, que eu acho que essa foi a grande virada de chave da pneumologia nos últimos anos, né? Com certeza. Até na possibilidade de a gente se tornar mais assertivo, né, com o diagnóstico, até porque a gente descobriu há algumas poucas décadas atrás que a patologia não era tão padrão ouro como a gente imaginava, né? Então, até mesmo a gente tendo uma peça de pulmão hoje, muitas vezes nós não conseguimos entregar o diagnóstico para o paciente. Agora, se a gente tem a peça, a gente tem uma discussão multidisciplinar antes do procedimento, tem o radiologista, o patologista, mais de um pneumo discutindo o caso, então aí nossas possibilidades aí, elas se tornam muito mais reais. Então, isso foi um desafio que a gente, na nossa pequena trajetória de Instituto do Tórax,
e de parceria dentro do setor público, né, a gente conseguiu perceber que isso mudou muito a realidade dos pacientes da gente. Claro. Então é isso aí. Então, voltando aqui para a nossa entrevista, né? Alguns pularam. Mas é assim, né? Mas voltando para a nossa entrevista, era muito interessante aqui, doutor Alcimar, que o senhor comentasse um pouco para a gente sobre um programa que se chama Programa de Assistência do Paciente Asmático, PAPA. Que para quem não sabe, né, para quem está nos ouvindo, é um programa que é uma referência nacional. Quando eu tive a oportunidade de ir fazer a residência em outro estado, participar de mesas de discussão no cenário nacional e ouvir falar com tanto entusiasmo desse programa que é do nosso estado, eu queria saber como é que o senhor fala sobre a concepção, a sua visão e a sua vivência dentro desse programa, para os nossos ouvintes aqui. Então, o Papa é um orgulho, né, do Maranhão, né? Como você falou, ele tem representatividade, ele tem lembranças no Brasil e fora do Brasil. E esse nascimento, esse crescimento do Papa, a gente deve à professora Rosário, que daqui a pouco vai estar aqui conversando com a gente. Então, a Rosário sempre foi entusiasmada com a questão da asma, né, dentro da pneumologia, e ela conduziu esse Papa desde o nascimento, e já quantos anos, né, que nós temos de Papa? Quantos colegas que até que não seguiram a especialidade passaram pelo Papa e lembram, né? Eu estive no Papa, essa coisa toda. Então, e o Papa, ele se tornou uma referência nacional por alguns aspectos. Primeiro, foi talvez o primeiro da área da pneumologia, sem dúvida foi o primeiro. Mas eu digo assim, comparando com outras especialidades, talvez tenha sido uma nosologia, uma doença que tenha sido primeiramente atendida de uma forma estruturada. Uma forma estruturada como assim? Porque multiprofissional. Nós temos o médico, enfermagem, fisioterapia e por aí vai. Psicólogos, né? Psicólogo. Então, isso deu uma característica de multidisciplinaridade no atendimento do paciente asmático. Isso foi pioneiro. A Rosário trouxe esse pioneirismo para nós. E também educação em asma, né? Foi uma coisa que foi implantado no projeto, no programa, e que os pacientes eles ficam muito satisfeitos. Porque a gente sabe, a gente entende que, como nós costumamos falar para o paciente, olha, a gente entende a parte técnica, mas você tem que aprender a administrar a sua doença. E para administrar a doença, ele tem que entender um pouco o que é a doença dele. E isso tem sido feito desde o início no programa no Papa, né? Esse programa de educação. E além disso, o programa conseguiu, através de elaboração de protocolos, de conversas, de reuniões junto ao governo, conseguiu que se estabelecesse como protocolo as drogas mais recentes, as drogas mais atuais no tratamento do paciente asmático. Então, quem ganhou com isso? A sociedade, que passou a ter um programa estruturado, com atendimento multidisciplinar e com viabilidade de disponibilidade das diversas drogas. Para quem está nos ouvindo, né, às vezes não tem ideia de quanto custa o tratamento de um paciente asmático, né? Sim. Então a gente sabe que não só do paciente asmático, mas pacientes com doença respiratória, o acesso ao remédio é um grande problema. Sim. E quando eu estive aqui e que eu fui a São Paulo e que eu voltei para o Maranhão, a gente viu às vezes que a gente estava até à frente de muitos estados com relação ao nosso portfólio, né? Sim. O que seria esse portfólio? A quantidade de medicações que nós tínhamos à disposição para poder prescrever para os nossos pacientes. Então, realmente era uma coisa assim, muito diferenciada. Isso aí realmente... Isso a gente percebe quando, em conversas mais perto, conversas mais estreitas, lá atrás a gente já percebia isso também. Poxa, vocês têm esse remédio lá, vocês têm essa droga lá disponível? Sim, nós temos.
faz um diferencial, né? E não há como negar Do que, apesar programa. das dificuldades que a gente enfrenta hoje, esse acesso à medicação só tem melhorado, né? Sim. Apesar da gente saber que hoje a gente tem uma tecnologia, tem medicamentos bem mais modernos, inclusive para o tratamento de asma, e esses medicamentos muitas vezes eles são difíceis de acessar, mas isso tem evoluído de alguma forma, né? Sim. Até os novos PCDTs, tudo, né, federais, né, a gente conseguiu... A passos de tartaruga, mas tem evoluído. É, É. com certeza. Aquilo segue naquilo que eu falei ainda há pouco. Se você levar a reivindicação, levar a observação, o gestor, né, ao entende, gestor, né? ele decide a favor, É. né? Não digo a favor da gente, ele decide a favor da sociedade, né? sociedade, Porque é quem vai se beneficiar, né? O senhor tem razão. E assim, isso é uma coisa verdadeira, estreitar, né, esse contato com o gestor, isso é uma coisa muito particular do Maranhão, né? Porque em outros estados a gente vê uma grande dificuldade entre o gestor, né, o gestor chegar até a equipe médica, né? E às vezes entender as necessidades da população, né? Uhum. Por que o paciente está internando? Por que está internando 5, 6 vezes no ano? Por que ele está passando mal? Eu acho que talvez esse tenha sido o grande diferencial, né? Foi essa visão, né? Lá atrás, há quase 30 anos atrás, que vocês tiveram de trazer para próximo o gestor nessa conversa, né? Isso. Com relação, como é que o senhor vê em relação a, ultimamente, né, a gente tem tido algumas novas ferramentas agora para diagnóstico, a gente falou que, né, o senhor comentou, né, a respeito dos exames, que muitos acabaram se perdendo ao longo do tempo, né, e da pneumologia, e eu acho que recentemente a gente conseguiu, né, mudar um pouquinho. Como é que o senhor vê essa questão da evolução da tecnologia que a gente está conseguindo, né, perceber no Brasil, no estado, né, em relação à nossa área? Sim. Sim, nós, falando em termos de Maranhão, nós tivemos um salto muito grande na distinção, na qualidade do atendimento ao paciente respiratório, né? Nós tivemos aí um espaço aí de 2 anos e pouco, chegada de exames que nós não tínhamos, a sociedade não tinha à sua disposição esses exames. E consequentemente, a gente tinha enquanto profissional, uma certa dificuldade em encaminhar em diagnósticos, né? Então, olha, hoje nós temos a espirometria, temos como avaliar um paciente asmático examinando fração de óxido nítrico expirado, já temos isso na cidade. Hoje nós temos um exame que mede volumes e fluxos, que é a pletismografia, que a gente nem sonhava ter. Temos agora disponível isso para a sociedade. Então, assim, nós demos um salto de qualidade num espaço de tempo que a gente não vê isso em outras cidades. Claro que outras cidades têm, mas assim, foi num espaço de tempo um pouco maior do que o que aconteceu com a gente. Então, isso só melhorou para os profissionais que passaram a dispor desses exames e para a sociedade também, né, que não precisa mais sair daqui para fazer, a gente tem e faz aqui, né? Isso foi um salto de qualidade grande. Ainda é uma luta, né, uma reivindicação que a gente precisa fazer no serviço público para termos a prova de função, né, a pletismografia com difusão. Isso. Que a gente ainda não tem nem no hospital universitário, nem em lugar nenhum, no serviço público, né? E o feno também, futuramente a gente pode também tentar contar com isso no serviço público, mas graças a Deus hoje a gente já tem lá no particular, no instituto, né? Uhum. A gente teve aí o prazer, né, de ter sido os pioneiros a trazer esse exame pro particular aqui pro nosso estado, né? Que a gente sabe que ajuda bastante no controle da asma e na investigação das doenças pulmonares. Eu acho que isso foi assim, foi uma visão, como que eu vou dizer, uma visão, eu vou usar um neologismo, uma visão clínico-empresarial muito grande e que resultou em bem para todo mundo, né? Porque, de qualquer maneira, vocês que estão lá na beira do leito ainda, vocês certamente divulgam essas alternativas
E o aluno ali, o próprio residente, ele vai sabendo que tem esses exames. E isso aí vai fazendo aquele trabalho que a gente chama de trabalho de formiguinha, vai divulgando isso. E a gente né? volta para o início do processo que o senhor falou, né? Se a gente não pede, não revela a nossa necessidade, ninguém vai Sim. saber do que a gente precisa, Sim, né? exatamente. E aí acaba que agora a gente vendo as coisas acontecendo na nossa frente, que a gente via no livro, via no congresso, alguém que Isso. comentava, agora é uma realidade palpável, né? Palpável. Uma medicina de precisão, né? Porque, na verdade, essa que é a questão. A gente está Claro. avançando para medicina de precisão. E a pneumo ficou muito tempo, né, como o senhor falou, no esteto, caneta e papel, né? Exatamente. Então, agora a gente está avançando, Perfeito. eu acho que nós estamos tendo um cuidado muito melhor, né? É pneumologia 4.0. 4.0, isso mesmo. Muito bom, muito bom. Doutora, e com respeito ao uso de vapes, né, mudando um pouquinho da asma para o tabagismo... Só te interrompendo, Desculpa, por favor. Pedro, Diga. Dr. Alcimar, por muito tempo, ele comandou o ambulatório de DPOC, Sim. né, e de tabagismo. Então, acho Sim, que nada sim. mais justo aí do que A gente jogar essa pergunta jogar nas suas costas. jogar essa bomba aí na sua mão, quero ver como é que você vai desarmar ela. Tá certo. E assim, com esse aumento agora de vapes, a gente sabe que a indústria do tabaco ela se reinventa, né, periodicamente, ela né, é bem esperta nesse sentido, né? E aí o tabagismo voltou para centro de atenções, né? Qual é a sua visão sobre os impactos desse vaping, né, desse e-cigarettes na saúde respiratória dos nossos pacientes? Hoje pela manhã eu estava conversando sobre isso, que eu falei há pouco para vocês, numa conferência que me chamaram, e me fizeram uma pergunta mais ou menos. Um aluno me fez uma pergunta mais ou menos assim, como você está fazendo, e eu disse para ele o seguinte: os vapes, os usuários de vapes, daqui a 10 anos, eles vão ser os mesmos DPOCs que a gente tem hoje que fumaram para trás. Exatamente. Então, a gente talvez ainda não tenha ninguém com diagnóstico taxado de DPOC, usuário desses cigarros eletrônicos, porque quem fuma cigarro eletrônico são os jovens, né? Infelizmente, são os jovens. Então, ainda não estão na idade nem cronológica e nem de tempo de uso do cigarro eletrônico para desenvolver a doença. Mas no futuro, os alunos que estão passando por vocês lá no hospital universitário, eles já vão ter nos seus respectivos ambulatórios, quem for fazer a pneumologia ou não, pacientes com DPOC, mas que não era cigarro, né? O cigarro de papel, envolto em papel. E sim o cigarro moderno, o cigarro eletrônico. Então é só uma questão de um passo da história, né? Do contrapasso. Lá na frente vai ter o DPOC com certeza. Por quê? Porque já se sabe que uma boa parte dos componentes daquela fumacinha lá do vape tem no cigarro. Né? É só uma questão. A indústria tabageira ela é muito esperta, né? Ela vai na frente da gente em termos de idealizar as coisas. E foi assim com os cigarros com filtro, é verdade. Né? Ultrafiltro, baixo teor de nicotina, baixo teor de nicotina tudo balela, entendeu? Então eles são espertos, a gente tem que estar esperto com eles. Eles são muito, muito organizados e muito bem elaborados, né? Quando começaram a ser os primeiros trabalhos ali na década de 50, que relacionava o cigarro à questão do câncer de pulmão, eles rapidamente criaram a questão do filtro. E a única coisa que a gente foi descobrir alguns anos mais à frente, que o cara só trocava o tipo de câncer que ele teria, de espino celular né, para adenocarcinoma. Exatamente. Né? Então, eles são muito organizados. Inclusive, quando saíram os primeiros trabalhos que documentaram a questão da dependência, né, a nicotina, da nicotina e do cigarro, da adição do cigarro na década de 80, mais ou menos, ali todo mundo já especulava que a indústria do tabaco já tinha essa informação muito antes das grandes comissões científicas, né? Então eles são realmente muito, muito organizados. Só uma palavrinha ainda, já que o Dr. Pedro provocou a questão do tabagismo, assim, a gente realmente, durante um tempo, tinha um ambulatório de tabagismo lá no hospital universitário. E com fornecimento de medicação pela Secretaria de Saúde, e funciona muito legal.
E assim, eu lembro bem, voltando àquela história da sabedoria da indústria tabageira, a questão do cigarro com baixo teor de nicotina. Uhum. Depois a gente foi verificar que tudo bem, tem até um baixo teor de nicotina, mas o cara, a vontade de fumar, a gente sabe que vem Sim. quando baixam os teores sanguíneos, né? Exatamente. Então, se ele fumava um e se satisfazer, ele passa a fumar 2 Sim. de baixo teor de nicotina. Então, ponto para a indústria tabageira, porque Exatamente. vende mais cigarros. né? Inclusive o vape veio com essa expectativa, né, de que ele fosse ajudar as pessoas que estavam querendo deixar Deixar de fumar, de exatamente. fumar. Inclusive na Europa tem muito dessa questão desse tipo de divulgação. E a gente sabe que isso não é bem assim, né? Na verdade, você está dando uma roupa nova para uma coisa velha, né? Exatamente. E todos os países que deixaram entrar, né, aumentou o consumo entre adolescente, né? Essa Isso. é a questão. Infelizmente, Doutor Alcimar, o senhor falou aqui pra gente, né, que hoje em dia o senhor não segue mais aquela velocidade que a sociedade pede, né? Que eu acho Sim. que é essa velocidade que nós três aqui estamos vivendo nesse momento. Mas o senhor hoje tem a sua velocidade, né? Sim. E graças a Deus a gente pode contar com o senhor no nosso time. É um grande prazer ter o senhor lá no Instituto do Tórax até hoje. Eu estou chegando lá para atender na segunda-feira. O doutor Alcimar já está lá atuante. E eu queria perguntar para o senhor o que motiva o senhor a continuar atendendo, trabalhando na pneumologia. Existe alguma situação específica que traz essa motivação, alguma história dos pacientes que o senhor atendeu que reforça essa motivação? Assim, O que faz essa motivação para ainda continuar atendendo? tá. Logo assim que me formei, eu fiz residência de clínica médica. Não havia uma obrigatoriedade naquela época que eu fui para a residência. Se você quisesse ir para cardiologia, ia diretamente. Se quisesse ir para Sim. pneumo, ia diretamente. Mas eu fui para a clínica médica. Por que eu fui para a clínica médica? Porque, assim, a clínica médica, como vocês sabem, ela é o maestro, ela reúne todos os conhecimentos. E isso sempre me empolgou muito isso. E também eu fui para a clínica médica porque eu não sabia que lado, para onde que eu ia me dedicar, né, como especialista. Tanto que eu voltei, depois da residência, eu voltei como clínica médica. Até eu lembro de uma forma muito saudosa, outro dia eu localizei, acho que esse carimbo, aquela empolgação do jovem, né? Eu não pus no meu carimbo clínica médica, eu pus em medicina interna. Só para mostrar um pouco da empolgação do jovem, né? Bom, aí depois eu fui fazer a pós-graduação, e, aliás, na residência de clínica médica, um dos meus staffs, ele era pneumologista, um pneumologista brilhante, um catarinense brilhante mesmo na clínica médica e na pneumologia. Aí eu falei, esse cara é bom na clínica médica e é bom na pneumologia, esse negócio deve ser bom. Isso me entusiasmou a fazer pneumologia. E, bom, aí a motivação é exatamente porque a pneumologia é uma especialidade em que a gente não se afasta muito da clínica como um todo. Agora, o doutor João falou uma coisa que foi interessante, essa relação com as outras especialidades. Então, por exemplo, isso é uma coisa boa, né? Essa relação com as outras especialidades, porque hoje ninguém faz nada só. Por que se acha que o mundo não vai ter mais grandes descobertas? Tipo Einstein, tipo Lavoisier e tal. Porque todo mundo hoje trabalha em conjunto. Então, a pneumo chegou perto da cardiologia, porque a gente tem hipertensão arterial pulmonar, a gente tem um pulmão que encharca porque o culpado é o coração. Então, a gente tem que estar conversando, dialogando com o cardiologista. A gente tem que estar dialogando com o colega especialista em doenças tecido intersticial, né? O reumatologista, que belisca lá o pulmão, pega lá o pulmão. Então a gente tem que... O João colocou ainda agora a relação com o colega especialista em doenças infecciosas. Poxa, quanta doença infecciosa não se tem no pulmão? Então, essa interação ela é salutar, ela deve acontecer e isso faz com que a gente não fique restrito só nas doenças pulmonares. A gente é obrigado a continuar entendendo do organismo como um todo. É assim, uma que você perguntou,
Se eu tenho alguma recordação, alguma coisa assim que... Eu não sei se você perguntou ou que se seja eu uma fui a ver. motivação do senhor no... Para continuar, isso, obrigado. Olha, essa fase de que você completa um tempo de trabalho, né, e a legislação te manda para os aposentos, né? Eu digo que eu não sou aposentado, me mandaram para os aposentos, mas a minha porta está aberta. Agora, sim, é porque quem faz medicina e faz porque gosta, como vocês, senão vocês não estavam aqui, não consegue abandonar a medicina. Isso é um casamento que não tem divórcio. Tem briga, mas não tem divórcio, entendeu? Não tem. E isso motiva porque, assim, já se vão o quê? Se eu for outro dia, eu fiz uma brincadeira numa aula que pediram para dar, eu fui contar o tempo de formado com o tempo que a gente leva para formar, deu um pouquinho mais de meio século. Eu falei, putz, Nossa Senhora. Não é? Então, depois de 50, entrega, né? depois de 50 anos de medicina, depois de 50 anos desse casamento, meu amigo, não tem divórcio. E a gente continua se empolgando porque a cada vez que se faz um atendimento é um doente diferente. Sim, Eu acho que esse é o grande desafio da gente, porque é como se fosse um poço que você vai cavando, achando que vai chegar lá no final e nunca chega. Cada doente que chega na tua porta, chega no teu ambulatório, chega no teu consultório, é um doente diferente, é uma pessoa diferente. Principalmente quando você tem uma visão pessoal e não só uma visão técnica, né? Então, isso é que motiva. Agora, a questão da velocidade assim, a idade cronológica e a idade de medicina, né? Outro dia eu estava pensando, eu fui conferir, assim, poxa, durante cada ano a universidade manda em torno de 100, botei numa média de 100, cada ano 100 profissionais, multiplica isso pelos anos Sim. que fiquei na frente lá da coisa, eu parei a conta aí, porque ia dar um número muito grande de colegas. E só para relaxar um pouquinho, eu mudei recentemente, né, para um condomínio, aí eu comecei a verificar o seguinte, cada vez que eu chegava, meio-dia ou de manhã que eu estava saindo, eu encontrava, professor, o senhor está aqui? Aí no outro dia, outro, professor, o senhor está morando aqui? Eu falei, eu me mudei para junto. Isso aqui é uma sala de aula? Se mudou para dentro do condomínio. Mas isso é muito prazeroso, sabe? Isso é muito prazeroso. Isso deixa na gente, assim, a impressão, eu não vou dizer a certeza para não ser muito pretensioso, mas deixa a impressão de que a gente fez uma coisa boa, fez um trabalho espetacular. Então a gente fala porque a gente está de fora, né? Fez sim, com certeza. Duas coisas aí que o senhor chamou a atenção é que realmente nós somos muito suspeitos para falar que nós somos muito apaixonados pela medicina e pela pneumologia, né? Mas a pneumologia, ela tem um charme. É um charme, esse charme que encanta a gente, né? Eu costumo brincar com os alunos que a gente é pior do que o Globo Repórter na vida do paciente, né? É verdade. O que come, como anda, com quem dorme, né? Então, assim, a nossa entrevista é uma entrevista muito mais detalhista. Sim. A gente, geralmente, se a gente for parar para ver filmes, por exemplo, filmes de guerra, a gente vai ver que nos filmes de guerra tem duas grandes formas de você torturar as pessoas. Ou de forma psicológica ou de forma física. Sim. E quando você para falar de tortura física, quase sempre tem dor ou asfixia. Sim. Né? E nós, quando resolvemos nos tornar pneumologistas, boa parte das vezes nós nos deparamos com situações de sofrimento da maneira mais desagradável que a pessoa possa imaginar em ter. Coisas que as pessoas... ninguém quer morrer afogado, ninguém quer morrer no incêndio, ninguém quer ter asfixia. E nós lidamos com pessoas nesse sofrimento. Sim. Então essa nossa capacidade de ter empatia, de sermos apaixonados pelo que nós fazemos... é que talvez possa mudar um pouco, né? É o que motiva a gente no dia a dia, né? Tá buscando vencer as dificuldades sociais, porque se a gente fosse resumir nosso papel apenas a questão técnica, né? Do que o paciente precisa ou não precisa, e a gente não abraçar o paciente como um todo para tentar resolver essas demandas sociais, muito provavelmente os resultados seriam bem diferentes do que nós temos hoje. Sim, sim. Né? Então isso é bem interessante. Então isso é uma coisa que eu que tenho uma trajetória
muito mais curta do que a sua, que mantém a minha velocidade de quinta marcha. Uhum. Mas aí outro dia um paciente perguntou, doutor, o que o senhor já pensa, o que o senhor vai fazer quando aposentar? Aí eu fiquei imaginando, eu tenho uma visão totalmente diferente de aposentadoria, né? O cara Sim. pensa que quando vai ficar aposentado, ele vai comprar uma casa de praia, o cara vai pescar todo dia, né? E a minha ideia de aposentadoria não é deixar de trabalhar. Sim. É apenas de estar andando na velocidade que você está dizendo, a velocidade diferente do que a sociedade exige, né? Trabalhando menos e nas coisas que a gente gosta. E eu não tenho como imaginar eu fazer uma outra coisa diferente da pneumologia. Até porque nessa visão social, eu costumo dizer o seguinte, eu acho que as instituições brasileiras, elas perdem muitas cabeças que ainda poderiam contribuir. Sim. E você não consegue voltar, principalmente no serviço público, para você voltar é uma grande dificuldade. Mas hoje, a iniciativa privada, ela vê de uma outra forma. Ela vê que o grisalho, o cabelo branco, puxa, é uma experiência que, de qualquer maneira, o jovem, ele está na frente da gente do ponto de vista técnico, né? Eu falei, certo dia eu falei o seguinte, que você reconhecer que o teu ex-aluno, aquele que você forma, ele vai ser melhor que você. E isso, no meu entender, não diminui, não me diminui. Por quê? Porque a gente passa a ter uma certeza de que você contribuiu para que aquele aluno fosse maior que você, senão não se é mestre. Sim. Eu acho que o mestre, essa é a visão que eu tenho do mestre. Então, a velocidade que o João está falando, que eu falei, é exatamente por isso. Bom, já foram tantos que a gente orientou a seguir alguma coisa e tal, agora eles vão na frente, né? E parar, deixar de trabalhar faz parte da vida. Infelizmente, na nossa situação societária, do Brasil, de Maranhão, a gente precisa trabalhar muito. E aí a gente confunde e acha que o trabalho não é salutar. Essa é a questão. Porque nós temos que trabalhar muito, né, para ter uma vida razoável. Não é para ter uma vida boa, é para ter uma vida razoável. Sim. E aí confunde o trabalho com a exaustão. Isso é até um conselho para os jovens médicos, né? Às vezes acaba confundindo padrão de vida com qualidade de vida, né? Isso. Então, para poder você ter um padrão de vida, você abdica da qualidade de vida e não sabe esse limite tênue aí trabalhando muito. Exatamente, é exatamente isso. Então acho que é isso, né? Doutor Simar, nós queremos agradecer a presença do senhor aqui para conversar com a gente, trazer suas experiências, suas expectativas sobre a pneumologia, né? Nesse dia tão especial que é o Dia do Pneumologista. Muito obrigado pela sua participação. Tá bom, eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar com vocês. Prazer por 2 motivos. Primeiro, por estar com vocês. E segundo, por falar de pneumologia, que é aquilo que nos apaixona, né? Verdade. Obrigado também. Valeu, nós agradecemos muito, viu? Que honra, Valeu, doutor. doutor. Muito obrigado.